Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Confiar. Hoje tenho o prazer de estar com a enfermeira especialista em saúde mental, Susana Patrício. Bem-vinda, Susana. Olá, obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, poder falar de um tema que precisa tanto ser falado. Então, enfermeira especialista em saúde mental. Isso. Podes explicar, faz favor? Então, eu sou enfermeira especialista em saúde mental e especializei mais na parte da saúde mental materna. Portanto, foi uma área que eu vi, que eu senti na pele. Eu sou mãe de 2 crianças, então eu senti na pele o que é não ter a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional acompanhada desde a gravidez, né? Sendo que quando nos tornamos mãe é um mundo de transformações que nós não sabemos como lidar. Então, sempre trabalhei em adultos, sempre trabalhei com adultos e há cerca de 4, 5 anos fiz esta transição e especializei-me mais na parte da saúde mental materna. Muito bem. A verdade é que quando uma pessoa está grávida, vai ao médico e o médico não lhe pergunta como é que está a sua saúde mental. Não. Aliás, nunca ninguém nos pergunta sobre nós. Eu acho que é isso que também me deixou muito com vontade de trazer alguma mudança, que é, de facto, tudo o que nós somos é colocado em causa, não é? Há uma série de transformações que acontecem connosco e a principal questão que nos deve ser colocada é como é que nós estamos a vivenciar tudo. Então, a vivência da mulher tem sempre que ser trazida à superfície, porque é com esta vivência que nós vamos trabalhando. E a base de tudo tem que ser o bem-estar emocional e o bem-estar mental. E eu aqui gosto sempre de agregar as duas coisas, porque não há saúde mental sem saúde emocional, não é? Uhum. Então, todo o trabalho que deve ser feito para trazer o máximo de bem-estar emocional à mulher em todas estas fases, e por isso é que eu faço o que eu faço. E esta tua preocupação sobre a saúde mental começa a partir do momento que a mãe sabe que está grávida, ou até pode ser uma fase até antes da gravidez? Isso também pode ser na fase da pré-conceição, por assim dizer, não é? Quando a mãe e o pai estão com vontades têm este sonho, não é? Querem alargar a família, expandir o amor que têm, e porque no fundo ter um filho é isso, não é? Vamos todos expandir o nosso amor para mais alguém. E muitas vezes os pais fazem este acompanhamento também prévio para uma preparação. Não há uma preparação perfeita, não é? Porque depois cada um encontra o seu modelo de mãe e de pai, mas há sempre questões que podem ser trabalhadas com a mãe, com o pai. Por exemplo, saber qual é o ponto de partida, porque é que aquele casal realmente quer ter um filho, não é? Saber que o ponto de partida é o certo para que as fundações logo aí comecem a ser bem construídas, não é? Porque às vezes já há muitos motivos para ser mãe e pai e nem sempre vão de encontro àquilo que é suposto, por assim dizer. Então, ajudar os pais logo também a tentar perceber o que é esta grande responsabilidade de ser mãe e pai e do que é que implica dar um sim para avançar, não é? Então, sim, também há um trabalho prévio para todos os pais que o desejam fazer, estarem já preparados para isso. E agora pergunto-te, ouve-se muitas vezes também mulheres que dizem que não estavam à espera de engravidar. Eu acredito que aqui o processo a nível mental seja diferente, porque uma coisa é, uma pessoa querer ter filhos e outra coisa é não estar à espera que aconteça. E aí qual é aqui se calhar o caminho é diferente, não sei. Sim. A aceitação, não sei. Sim, principalmente isso, trabalhar a aceitação, não é? Do que é que significa para aquela mulher ser mãe, como é que ela vê a criança, e aqui estas questões em que muitas vezes não se está à espera, ou até questões mais dramáticas e chocantes como gravidezes de frutos de violação e tudo mais, situações imensamente complicadas. É necessário tentar trabalhar logo aí o vínculo com o bebê, tentar trabalhar dentro dos possíveis, porque existe sim um momento em que a mulher quase que rejeita, e também isso é normal, não é? Então eu, enquanto enfermeira especialista de saúde mental, também estou cá para dizer que há muitas coisas que são normais, em que a mulher se sente culpada por sentir aquilo que está a sentir, não é? Numa gravidez que não foi planeada, que não foi desejada, obviamente depois vai haver um sentimento muito grande de frustração, da culpa, né? da maldita culpa que sempre nos acompanha, não é? Eu não quero esta gravidez, eu não quero este filho, eu não estou a conseguir, e depois tudo isso tem que ser trabalhado, né? Tem que se arranjar sempre o caminho para encontrar a melhor solução possível, passinho a passinho. O objetivo final é sempre que haja relação, não é? Mas estas coisas vão-se todas trabalhando passinho a passinho na medida em que a mulher também está disponível para isso. É preciso um cuidado muito delicado. É preciso muito coração para estar a ouvir aquela mãe, é preciso muita empatia, é preciso muita compaixão,
e temos mesmo profundamente de nos colocarmos no lugar de todas estas mulheres que passam por estas situações, em vez de as julgarmos e de as criticarmos, que é aquilo que acontece. Muito bem. Então, e como é que decorre uma consulta contigo? Olha, uma consulta comigo, eu faço as minhas consultas ou são online ou são presenciais aqui na Aroeira, na zona da Charneca da Caparica, e tem cerca de duração de 1 hora, pode-se prolongar um pouquinho mais, e tem muito a ver principalmente com eu estar a escutar aquela mãe ou aquela mulher que eu tenho à frente. Portanto, é mais um trabalho de escuta do que um trabalho de estar a despejar informação, de é assim, é assim, é assim, é assim. Temos de nos habituar a aprender a ouvir. Isso é um trabalho que eu gosto de fazer, de aprender a ouvir e de aprender a sentir ao mesmo tempo. E depois, a partir daí, conseguir ir trabalhando aspectos específicos ou sinais que eu possa estar a ver que precisam de ser realmente alinhados com a mulher e acima de tudo são sessões muito verdadeiras em que a mulher pode ser ela própria. E depois a partir daí vamos trabalhando depois os aspectos emocionais que precisamos trabalhar, ou os aspectos psicológicos, mas sempre devagar e com calma. Então, e quais são as emoções que uma mulher, que tu já tens acompanhado várias mulheres, quais são as emoções que, assim, para aquelas que vão engravidar ou que estão grávidas, que elas podem vir a sentir e que pode ser um sinal de alerta, ou podem pensar, afinal não sou só eu. Sim. Quais são as emoções que tu tens visto? São todas, do início ao fim. Passamos pela alegria, passamos pelo medo. Eu digo passamos porque eu também sou mãe e também passei e continuo a passar, não é? Porque nós estamos sempre em constantes desafios com os nossos filhos. Então, e nenhuma das emoções é errada. Também deixar já isso muito claro, nenhuma das emoções é errada. Inclusive é a raiva na maternidade. Nada disto é errado. Não é? Muitas vezes vai-se ao limite e encontra-se emoções que não se está à espera. Não é? Mas não quer dizer que elas estejam erradas. Tudo que nós sentimos, nada está errado. Então, tristeza, medo, raiva, sim, muita angústia, às vezes muito desespero. E há aqui uma coisa que eu gostava de deixar bem clara, que é, no meio disto tudo, a única coisa que as mães querem é amar os filhos. Né? Então, isto é sempre daquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu observo, que eu assisto. Este é o mote sempre. As mães só querem amar os filhos, não é? Mas depois há uma série de transformações, desafios emocionais que não são acolhidos, não são compreendidos, não são trabalhados, e a mulher fica muito perdida de tudo. Então, às vezes, este desespero e muitas vezes até a tristeza que a mulher sente é precisamente porque não está a conseguir dar aquilo que é previsto dar e que ela sabe que quer dar. Então é mesmo isto de as mães só querem amar os filhos. Eu quero assim deixar esta frase bem clara. E claro que pronto, é sempre uma série de questões. No pós-parto encontro mais sim a tristeza, não é? A tristeza e as dúvidas, as inseguranças, uma insegurança tremenda, a questão do amor próprio, não é? Porque a mulher fica imensamente fragilizada e com uma autoimagem. Quem sou eu, que estou ali naquele espelho, não é? Uma pessoa está grávida, sente-se altamente bem, super bonita, toda a gente diz que estás linda, depois vem o pós-parto, é uma grande desgraça, não é? Uma pessoa, enfim, sempre a dar de mamar, roupas sujas de leite. Eu estou a ser o mais verdadeiro e o mais real possível. Enfim, tudo e mais alguma coisa, e estas questões até do amor próprio, que depois trazem muitas inseguranças ao de cima, não é? De quem é esta mulher que agora está aqui à frente, e as mulheres debatem-se com isto no pós-parto. Se há tempo para cuidar disto, não há. É? Uma mulher sai da maternidade logo na primeira semana ou nas 2 primeiras semanas, consultas, pesos, consultas, pesos, visitas, nervos porque não aumentou 32 gramas em vez de 35, sei lá, tanta coisa. E tudo isto está a acontecer dentro. Há coisas a acontecer dentro da mulher. É tipo uma grande eureka. Há coisas que acontecem cá dentro. Então, sim, claro que depois vem a tristeza, claro que depois vem a revolta, claro que depois vem a dúvida, tipo, se calhar não fui feita para ser mãe. Sim. Se calhar se desse para voltar atrás, voltava. Tipo, porque é mesmo difícil. Então, é como se criasse uma grande bolha, uma grande fumarada de sentimentos não bons à volta da mulher, que através das minhas sessões eu consigo ir dissipando, para a mulher também encontrar
ar puro para respirar e perceber que não tem a ver com ela, tem a ver com o contexto, Sim. com o contexto oferecido pelos profissionais, sim, que precisam de ser melhor preparados, seja no centro de saúde, seja nas maternidades, tem a ver com o contexto muitas vezes familiar, em que a própria família não dá assim tanta ajuda e faltam redes de apoio. Então, libertar muito todas as mulheres e todas as mamãs e recém-mamãs, que aquilo que sentem está certo de sentirem, elas precisam de ser apoiadas para saírem dali, é só isso. Muito bem, é porque aqui também não falas, mas a parte da gravidez, falas do mental, mas a verdade é que muitas mulheres passam mal, tanto no início até ao fim. No início é a fase mais delicada, que é a fase ainda por cima do receio e do medo de não avançar. Sem falar depois dos enjoos e de todas as coisas que podem vir a acontecer e elas a sentirem, e acho que também isto acaba por também, se calhar, afetar o mental, não é? Porque supostamente a sociedade diz-me, estou grávida, estou feliz, mas ao mesmo tempo não consigo sair da cama e tenho que continuar a minha vida como se nada fosse. E se calhar também essa parte física acaba por afetar o mental. Muitas vezes condiciona. Há mulheres que passam uma gravidez incrível, não é? Pois. E quando é assim é muito fácil, tipo, grávida foi maravilhoso, fiz tudo, sei lá, foi tudo maravilhoso. Mas há mulheres que passam muito mal ao ponto de dizerem isto é horrível. Sim. Isto é literalmente horrível, não passo por isto outra vez, sabes? E seja pelos enjoos, seja pelo mal-estar, seja pelas dores, seja pela dificuldade em dormir, que depois todas nós, ao final, sentimos isso, não é? Mas todos estes sintomas físicos, uma pessoa... há mulheres que sentem verdadeiramente que estão doentes. Uhum. Gravidez não é doença, mas há uma série... Embora a maior parte das vezes a mulher seja cuidada assim, né? Como se a gravidez fosse uma doença e enfim. Mas a gravidez não é uma doença, mas muitas mulheres sentem que estão verdadeiramente como se estivessem doentes. Debilitadas, né? Debilitadas, sim. E não quer dizer que não amem os filhos. Voltamos ao amor, porque eu gosto muito de falar do amor. Não quer dizer que não amem os filhos e não amem aquele bebê que têm na barriga, não é? Mas ser mãe é uma entrega muito grande de corpo, né? Nós estamos a oferecer o corpo para receber uma criança. Então, também temos que ter calma, porque sim, temos todo o direito a não nos sentirmos bem também na gravidez. Sim. E isso não implica não amar. Mas pode ser desconfortável, sim. Pode ser muito revoltante, sim. Pode ser doloroso, sim. E também isto pode condicionar a relação com o bebê. Atenção. Okay. Também isto depois pode condicionar, porque é quase como eu... Fizeste-me passar por tantas coisas. Também há uma coisa que fica no nosso inconsciente assim. Sim, né? E até porque agora estamos a falar da própria gravidez, mas depois do parto, temos também aquele parto que pode ter sido difícil, não é? A mãe pode ter ficado aqui com algumas lesões, mas que pronto, depois vai tudo ao lugar, supostamente, mas pronto, como tu disseste, nem sempre ela vai se reconhecer ao espelho e acaba por se calhar culpar a própria criança. Sim, e aí vem o grande tema também, o grande tema da violência obstétrica e de partos mais difíceis, não é? E de... Os partos é sempre muito difícil falar, porque há muitas mulheres que passam por isto e que depois elas querem mesmo estar a sentir aquele amor pelos filhos e não conseguem. E tudo o que está a acontecer à volta dos partos e todo o atendimento em relação aos partos, em relação às mamás e aos bebés, está tudo feito ao contrário. Tudo. A mim custa-me observar uma sociedade em que a prioridade ainda continua a ser a sobrevivência da mãe e do bebê. Isto já era há décadas atrás. Estamos neste ponto, estamos mesmo muito desevoluídos, altamente atrasados. Qual deveria ser o foco? O foco tem que ser o bem-estar. Então, a luta pela sobrevivência já aconteceu. Pois. Como é que nós ficamos só contentes porque a mãe e o bebê sobrevivem? Pois, exato. É previsto sobreviverem, a medicina já evoluiu para que eles sobrevivam sempre, né? Então, falta aqui avançar para o passo seguinte, que é como é que nós vamos proporcionar a melhor experiência possível para este bebê e para esta mamã. É um novo ser humano que está a chegar, bolas, né? E com os partos, com o aumento, não sei se é uma em cada 5 ou uma em cada 10, agora esqueci-me, mas são mesmo muitas mulheres que passam por isso a nível de violência obstétrica, que depois quando olham para os seus filhos é como estarem constantemente a reviver o trauma. Não é uma coisa qualquer. Isto condiciona tudo. Condiciona processos de amamentação, condiciona vínculos com o bebê, condiciona a capacidade de tu olhares para o teu bebê e dizeres eu amo-te, és a melhor coisa que me aconteceu. E estas mamãs é tipo, não sei se és a melhor coisa que me aconteceu, porque aconteceram muitas coisas que não foram boas, né?
Então, este é um dos outros aspectos que há muitas mamães depois em pós-parto também chegam até mim em situações de maior trauma. Eu trabalho em parceria com uma psicóloga, a Ana Ferreira, que é fundadora da Escola Cristalina, onde eu tenho este serviço especializado para mamães e bebés e famílias, pais também, claro. E quando é assim situações mais graves tem que ter o acompanhamento de um processo terapêutico específico da parte da psicologia. Mas aquelas mães que, apesar de não terem sido partos tão traumáticos, mas que se sentiram realmente agredidas, sim, essa parte eu consigo trabalhar, até a parte depois em questão ao vínculo, né? Em que muito calmamente é como se ela tivesse que reaprender a amar o seu bebê, com coisinhas muito simples. Há mamães que veem o seu bebê e têm vontade de abraçar, há mamães que têm que começar por dar vestinhas ao seu bebê e há mamães que falam imenso, há mamães que se disserem o nome dele uma ou duas vezes já é uma grande vitória, sabes? Eu acho que isto tem que ser falado, porque as mães estão constantemente a ter grandes vitórias, tendo em conta todas as situações que estão a viver e precisam de ser muito valorizadas por isso. Agora, uma curiosidade, achas que, tu que acompanhas muitas mães, achas que a violência obstétrica acontece mais no público, comparado com, ou acaba por ser o mesmo serviço? Eu acho que acontece mais no público, sim. Sim. Acho Será pelo volume? Para mim uma maternidade é uma fábrica para fazer bebés e aquilo é entrar e sair. E a verdade é que, como tu dizes, acabamos por... Eu acho que acaba por se falar mais em sobrevivência do que em bem-estar, sobretudo numa maternidade... É surreal, né? Uma pessoa vai para uma maternidade, não é previsto, ok, chegou lá, pariu, boa, este ano conseguimos fazer 2.000 partos, não sei quantos foram de cesariana, não sei quantos correu tudo bem, tipo, mamães e bebés não são números, é a continuação da humanidade, né? Exato. Em relação ao privado, claro que há outra... Acompanhamento. Tem que haver outro acompanhamento, senão os privados não sobrevivem, né? Há deles que comecem a ter queixas que foram maltratados. Agora, qual é a diferença de profissionais que trabalham? Isto também é uma boa questão para uma pessoa refletir, não é? Porque muitas vezes até são os mesmos profissionais, só que os procedimentos são diferentes, porque há umas ordens diferentes, se calhar, não sei. Há números, há camas para preencher e para vazar. Sim, eu acho que tem muito a ver com a própria filosofia da instituição, exato, com as próprias administrações e com quem está em cima é que depois envia para baixo as ordens, né? E quando existe um sistema montado e uma engrenagem montada que dá lugar àquilo que os que estão lá em cima pensam que é o melhor, eu conheço vários enfermeiros que tentam criar projetos de partos mais humanizados, de coisas diferentes dentro das maternidades e que são absolutamente também atrocidades, não é? Não têm lugar para isso, não é? Portanto são coisas que acabam porque vão contra a filosofia que não sei bem qual é de quem está lá em cima, portanto, mas sim, no público há muito mais do que no privado, se no privado não subsistiria. Pois, eu agora queria falar daquelas mães que já não são mães de primeira viagem, ou seja, nós até estamos à espera, a sociedade está à espera que já foste mãe, vai correr tudo bem, já sabes como é que é, não há aqui, pronto, já percebes. Mas eu acredito que elas tenham outra pressão, porque já têm uma criança em casa, e elas têm que, pronto, estar disponível para esta criança. Sim. E tem que estar disponível para aquela que está na barriga e se calhar há aquele sentimento de se calhar eu não vou conseguir partilhar aqui amor com mais um. O que é que tu tens notado isso? Isso é uma boa questão que tu trazes. Sim, porque normalmente quando vem mais um filho, aí a culpa também vem entrando muito malandra, né? Porque temos um bebé que precisa claramente de presença, né? De uma presença muito maior, e depois temos uma outra criança sobre a qual nós sentimos que estamos a falhar. Eu próprio passei por isso com os meus 2 filhos, né? Aquela sensação de que eu estou a falhar. Eu devia estar ali e não estou, mas eu tenho que estar aqui também, né? Então, e antes até da criança nascer, as tais dúvidas do será que eu vou ser capaz de amar os 2 de igual maneira, né? Será que o primeiro porque é o primeiro eu vou amar mais, ou a segunda porque vai correr tudo melhor eu vou amar mais, sei lá, há sempre tantas questões. Será que este segundo vai ter lugar também cá dentro do coração? Mas o coração das mães e dos pais também tem uma capacidade enorme de expandir, portanto
E muitas mães também dizem isto, quando depois nasce o segundo, Sim. apesar de todas estas situações, não é? O amor aumenta. Exato. E isto há lugar para expandir até mais não. Mas são grandes dilemas e grandes debates internos, e tudo isto são emoções, Uhum. né? Tudo isto está cá dentro a trabalhar. Nós pensamos que é na nossa cabeça, mas é no nosso coração. Eu trago sempre o foco para o coração, eu trabalho é com o coração. E fica mesmo cá dentro a mexer, e vêm estas inseguranças, e vêm estas culpas, e vêm coisas que ficam mesmo cá dentro, e que às vezes inconscientemente até podem resultar em comportamentos que estão a dar lugar a estas respostas de medo de estar a falhar, não é? Exato. E se calhar muitas vezes até se pode estar mais a condicionar o vínculo com o próprio bebê do que com a própria criança mais crescida, porque a mama está a tentar ali compensar. Então sim, o máximo de ajuda que possa chegar às mamãs é sempre uma mais-valia, porque apesar das mães darem conta, há demasiadas emoções a atravessá-las, e isso precisa de ir sendo navegado com muita calma. Falámos das crianças e agora queria falar do terceiro filho, que é o pai, o companheiro, o esposo. Sim. Acho que aqui também a relação muda, diz-me tu. Se calhar o pai sente-se um bocado afastado, não é? A mãe não está tão disponível porque tem aqueles sintomas físicos, mentais. Como é que tem... Tu tens visto que a relação às vezes ou fortalece ou pelo contrário acaba por... Olha, eu acho que o acompanhamento a casais que eu tenho feito, dos casais que eu tenho feito, não tem havido afastamento, nem tem havido essas questões. E eu acho que isso é uma preocupação válida, até porque nós ouvimos desde sempre, né? Que o homem vai ter ciúmes, depois a mulher dá menos atenção. Eu acho que esse pensamento e essa mentalidade também um dia vai ter que acabar, né? Porque o pai tem um papel extraordinário como base da família. O pai é o alicerce daquela família. Eu acho que está a ser um pouquinho mais difícil, ou que é às vezes um pouquinho mais difícil o pai entrar nesse papel, mas ele é o grande guardião da família. Eu tenho muitas mamães que chegam até mim, até pelas questões da preparação depois para o parto, em que faço uma preparação mais consciente, e também vou falando da violência obstétrica e de coisas que podem acontecer, em que são os próprios pais que trazem as mães para isso, de estarem preocupados que aconteça alguma coisa. Existem, sim. Eu tenho tido a sorte e o privilégio e é isto que tem que mudar, né? De também os homens terem essa preocupação de estarem a proteger a sua família. O homem é o grande protetor da família, né? Então eu fico muito contente quando chegam até mim estes homens que sim, querem saber o que é que podem fazer para proteger as mulheres, e aqui o pai tem um papel fundamental, não só na gravidez, mas nas questões de parto. O pai como o grande alerta, os olhos da mãe, sabe? Enquanto a mãe está entregue ao momento emocional, a um momento, né? À sua viagem interna com o bebê, o pai é o responsável por estar atento a tudo o que se passa. É ele o grande responsável, né? É ele que tem essa capacidade mais racional, até de não estar tão emotivo no momento, para ver o que é que está a acontecer, como é que a mulher está a ser tratada, né? E como é que o seu filho está a vir ao mundo. Isto tem que ser uma preocupação. O parto não pode ser só uma preocupação da mulher, o parto é uma preocupação do homem também, porque depois tudo o que aconteça no parto, aí sim, partos que não correm bem, que são traumáticos ou tudo mais, podem ter uma influência muito profunda no casal, né? E eu recordo que mesmo a nível de questões de intimidade, muitas vezes vem de partos absolutamente traumáticos, em que depois a mulher é incapaz até de ter relações, fica muito vulnerável ao toque, tudo e mais alguma coisa. Então isto é um trabalho conjunto o parto não é da mulher, o parto é da família, porque é a família que está a nascer. Então o homem, depois a nível do pós-parto, ele realmente é o grande alicerce daquela família. Se a mulher não dá tanta atenção ao homem, e a mulher tem atenção... Pronto. Eu acho que também temos que ver pelos dois lados, porque sempre se falou disso, não é? Depois o bebê vai nascer e o homem vai ter ciúmes. É a família, não é? Não é suposto o homem ter ciúmes do próprio filho. Alguma coisa de muito errada há aqui se o homem tem ciúmes do próprio filho. Então, mas acontece. Acontece, claro que acontece, claro que sim. Mas a mulher, enquanto está a criar aquela relação, e aqui eu lembro-me que o vínculo com a mãe, existe o vínculo com o pai, mas este primeiro vínculo com a mãe, este vínculo tem que estar mesmo muito bem formado, mesmo, porque é a base da saúde mental do bebê, o vínculo materno.
Então, enquanto ela está nesta criação nesta doação completa de amor e de construção do vínculo, o pai está a abraçar a família toda, a dar espaço para isso, né? Não sei se o pai tem que ter mais atenção do que tem que ter a mãe, por exemplo. Lanço também aqui esta questão. Exato. Não é? Portanto, eu acho que essa mentalidade tem que terminar. Não é previsto os homens ficarem ciumentos com o bebê. Eles têm um bebê também para dar muito amor, não é? E aquilo que vai acontecer à medida que o pai assume o seu grande papel de base da família é um enamoramento cada vez maior da mulher pelo marido, pelo companheiro. Não é o contrário, não é? Quando uma mulher vê o pai ocupar o lugar de pai, não é? E ser realmente um grande pai, ela vai se apaixonar cada vez mais, né? O amor fortifica, porque o amor expande para o bebê, mas é previsto expandir para o casal também. Então, quando há essas questões, pronto, eu acho que há muita coisa a mudar aí. Se calhar também podes receber o pai em consulta sozinho. Sim, eu recebo o pai em consulta sozinho e faço também consultas com os dois, que é sempre muito giro, porque há coisas... Há coisas que eles próprios não conversam entre eles, que depois numa sessão vêm ao de cima. Tipo, às vezes tenho pais a dizer, mas tu nunca me tinhas dito isso. mas é muito giro porque eles próprios fortificam a sua relação, sabes? Porque é como se cada um conseguisse finalmente perceber o que é que o outro sente. Sim. Com uma intermediária, claro, mas... estou lá para ajudar no que é possível, mas eles próprios depois fazem o trabalho depois também em conjunto, né? Depois acabam por aquilo que aconteceu na sessão, vão conversando sobre isso, vão fazendo isto, vão fazendo aquilo, e quando vão a ver estão realmente mais unidos e estão mais fortes os dois, né? Porque estão os dois com um objetivo comum, que é o filho. E eu acho que tem a ver com isso, esta questão dos ciúmes e disto e daquilo. Eu acho que é perceber que estão os dois para um objetivo comum. Né? A escolha foi dos dois para vir um filho. Então o objetivo, claro que é ele, não é? Não, assim, os adultos terão tempo para ter atenção depois. Nas tuas consultas ajudas a fazer o plano de parto? Acho que é tipo o documento que permite respeitar aquilo que a mãe ou o pai pretende no parto. Sim, para depois entregar a maternidade, sim. Perceber junto dos pais o que é que para eles é importante. Acima de tudo é isso. Eu não estou... Mas calhar podes dar ideias, porque nem sempre sabemos exatamente o que é que poderia... Quais são as opções que nós temos disponíveis. Sim, primeiro é ouvir o que é que faz sentido para eles, não é? Por exemplo, já tive mulheres que me dizem que não se importam ou que querem mesmo ter uma epidural, porque têm muito medo da dor, apesar de também podemos trabalhar este medo da dor, não é? E claro, eu tenho os meus conhecimentos, sei que sem epidural as coisas podem ser mais naturais, mais rápidas, essas coisas todas, mas é claro que aquilo que a mulher sente é o que a mulher sente, né? Portanto, posso só informar do que é que pode ser melhor ou não, mas claro que depois cada uma tem as suas decisões, né? Então eu ajudo basicamente a encontrar qual é o melhor caminho para eles e para o bebê, né? Porque os bebés, ninguém pensa na forma como o bebê nasce, né? O parto é o evento mais traumático que existe para o bebê. Então tudo o que possa ser para lhe trazer bem-estar, acho que é absolutamente maravilhoso, porque todo este stress do nascimento vai ficar gravado no corpo dele. Porquê que é traumático, já agora? É um evento super traumático porque é uma mudança completa. Bem, para já, a nível mesmo físico e a nível do que acontece no corpo dele, ele tem... há um aumento dos níveis de cortisol, que é a hormona do stress, porque ele tem que nascer e ele vai aos limites dele. Então o corpo dele atinge limites que ainda não tinha atingido. Então é a primeira barreira que ele quebra, e por isso é que é considerado o primeiro evento traumático na vida de uma pessoa, é o parto. E depois o que acontece é... Mas ele sente algo físico e mental já nesse momento ou não? Ele sente algo físico, sim. Físico, sobretudo por causa das contrações? Ou... sim, por causa das contrações. Aliás, é o bebê que lança o sinal para a mãe que vai nascer. Sim. Ele é que há lá aquelas reações todas, ele é que lança esse sinal. E o bebê também sente dor, também vai sentir... também sente dor? Os bebés sentem coisas, os bebés têm emoções. Pois eles sentem, mas daí a ter dor não sabia. Sim, os bebés sentem o corpo. Ou se calhar o desconforto. Por exemplo, dentro da barriga da mãe, eles estão dentro de um meio aquático, não é? Quando se dá toda a passagem, quando ele nasce, ele está a começar a sentir o corpo pela primeira vez. Tem sensações que ele não conhecia. É claro que, por exemplo, sim.
sensações novas. São estas sensações novas que vão ficar impressas nele, né? Então, por exemplo, quanto mais traumático for um parto, claro que fica nele, né? Esta sensação do que foi, não fica à consciência dele, mas fica nele, né? Se pensarmos num bebê, enfim, não sei, com ventosas ou... Existem sensações, os bebés têm as sensações do bem-estar e de coisas que não sabem que são dor, mas que não se sentem bem, né? Então, e toda esta primeira entrada no mundo, né, para eles, para já começam a respirar. Né? É uma série de acontecimentos que acontecem. Começam a respirar, vêm para um meio onde não existe água, vêm ser tocados onde nunca eram tocados. Então isto é mesmo um mundo novo. O bebê, para ele, este mundo é totalmente desconhecido e ele vive em constante sobressalto. Basicamente é isto. Sim. Por isso é que ele quer estar sempre ao pé da mãe. Porque o mundo é ameaçador. Exato, é de veras ameaçador. Ele estava dentro da mãe e não está. Nas maternidades às vezes levam-no e nem dizem nada à mãe, ou isto ou aquilo. Isto é muito estranho. O bebê está sempre com altos níveis de ansiedade. E nos partos, quanto mais difíceis foram os partos, maior é a base da ansiedade do bebê. Estamos a dizer ao bebê que o mundo ainda é mais ameaçador do que aquilo que parece. Então, sendo assim, se calhar numa cesariana ele não tem essas sensações todas? Tem o respirar, não é? Mas do resto... Na cesariana, ele é apanhado despercebido. E para sair? É isso, ele é muito apanhado despercebido, sim. E, por exemplo, e nos partos induzidos também, e é uma coisa que eu trabalho muito com as mães e com os casais, quando por algum motivo têm que fazer indução, que não seja porque algum obstetra vá de férias e não está no fim de semana a seguir, mas quando existe alguma necessidade de fazer indução, dos pais também fazerem este trabalho interno, eu acredito que existe uma linguagem entre mãe e filho, que pode estar ligada à intuição, quer que seja, mas nós temos a capacidade de, não sei, não é à toa que a gente aparece um nome e é aquele nome, né? Eu acredito que há uma linguagem e quando existem estas questões, por exemplo, partos induzidos, as mães e os pais devem sempre falar com o bebê como se ele estivesse a ouvir. Sim. Sempre. Né? Mesmo dizer que vai acontecer, olha, vais nascer por causa disto, vais nascer por causa daquilo... Não há estudos que comprovem isto, não é? Sim. Mas eu acredito que o falar... Até porque faz bem à mãe, não é? Faz bem à mãe, está a comunicar, Sim, está a falar com o bebê, Exato. Essas coisas todas. Porque se nós nos colocarmos no lugar do bebê, então, ele está para nascer. Normalmente é ele que dá o sinal. Por algum motivo não dá o sinal e o parto tem que ser induzido. Ele, de repente, está a pensar que está... Se nós formos bebés... Imagina o que é de repente alguém te estar a puxar ou de repente o corpo da tua mãe começar a ter contrações Sim. para tu saíres. Né? Então isto para o bebê também é muito estranho. Claro. Né? E normalmente estes bebés até podem ser mais ansiosos, sim. Até podem ter maior necessidade de contacto, sim. Até podem ter maior medo da perda da mãe, sim. Né? Porque aconteceu-lhes alguma coisa que eles não estavam à espera, foram obrigados a sair, não é? Num momento que não seria o deles, mas que teve que ser, e são bebés que podem trazer até características de maior ansiedade por causa disso, porque estão sujeitos a maior nível de stress. Imagina o que é estarem sossegadinhos e de repente vem alguém cá a casa e diz, vocês têm que sair cá de casa, a grande aflição. Exato. É o que lhe acontece. Só que ele ainda por cima não percebe, não é? Exato, mas nós temos sempre que olhar pelo ponto de vista do bebê, sempre. Eu tinha pensado nisso. Queria agora abordar contigo um tema que é mais atual, que está a acontecer atualmente, nomeadamente nas maternidades públicas, e que eu queria saber até que ponto é que afeta a saúde mental das mães, que é não saber onde é que vão dar a luz, não saber qual é a urgência que está aberta, não saber, basicamente, o mais provável é não ter a equipa que a acompanhou, que vai acabar por acompanhá-la nesse momento, até chegar ao bloco e não haver anestesista, até que ponto é que isto também acaba por trazer muita ansiedade na própria gravidez. Medo terrível. A única coisa que me ocorre é medo terrível. E medo terrível e não só. Estas mães vão ter sempre um medo muito terrível em relação aos seus filhos. E isto também pode prejudicar o vínculo. E isto também não é falado, não é? Sim. Porque uma mãe que vive em constante desespero de sim, não sei em que maternidade vai ser, e se eu começo o trabalho de parto não tenho aqui ninguém. Eu já fiz chamadas para a linha de saúde 24
para ajudar outra pessoa, mas sim, uma pessoa tem que estar muito calma, tem que saber dar as informações. Imagina uma mãe a ter que pensar, e se me acontecer alguma coisa, eu estou sozinha e eu estou não sei o quê. Isto é uma mãe que tem como ponto de partida para um pós-parto uma alta probabilidade até de depressão pós-parto, não é? E um medo muito grande em relação ao bebê, que pode fazer até com que o vínculo que seja criado não seja assim tanto um vínculo saudável, porque é um vínculo com base no medo, Exato. no medo de lhe acontecer alguma coisa, né? E quando é assim, às vezes há um vínculo que é demasiado, que agarra demasiado, sabes? Porque fica criado noutra base. Então sim, é tipo, basicamente o que o nosso Serviço Nacional de Saúde nos está a dizer a nós mulheres é: vocês não são mais importantes nem os vossos bebés. Esta é a mentalidade, né? Então é contra isto que nós vamos vivendo a nossa maternidade, e depois questionam-nos e acham muito estranho que nós tenhamos depressões pós-parto ou que nós tenhamos questões de saúde mental. Quando nós vemos um Serviço Nacional de Saúde que nos diz: vocês não são diferentes por serem grávidas, não é por causa disso que as coisas vão ser diferentes para vocês, isto já nos coloca num sítio que não é nada bom, né? Porque deviam ser diferentes, sim. Claro que sim, né? Nós não quer dizer que enquanto seres humanos, aos idosos, às crianças, mas reparem, há um bebê que está a chegar ao mundo. Sim. Não podemos olhar da mesma maneira para uma mãe e para um bebê do que uma urgência de um adulto que vai com uma apendicite para o hospital, né? Tinha que haver prioridade, sim, tinha que as coisas estar construídas, criadas de outra maneira. Então isto é todo um sistema que basicamente está mal montado para mães e para bebés. E toda uma sociedade. Sim, mas eu até direi, estás a falar que as mães deviam ser uma das prioridades, não é, no serviço, mas eu até diria que está a ser o contrário, porque acaba por ser sempre o serviço ou de pediatria ou das maternidades que está fechado, nomeadamente ao fim de semana. Sim. Ou seja, o bebê só sai durante a semana, não é? Tem aquele horário. Até parece que é uma operação que está marcada entre segunda e sexta. Sábado e domingo está fora de questão, não acontece nada. Nós somos pessoas livres, supostamente deveríamos ser pessoas livres. Exato. Não é? E isto afeta tremendamente níveis de ansiedade das mamãs. Muito mesmo. Já existem os medos próprios do parto, de tudo, do que possa não correr bem, medos até de morte. Há mulheres que têm medo de morte, do parto. Já existe tudo isso. Ainda mais esta ansiedade de não saber como é que vai ser, onde é que vai ser, com quem. Isto, saúde mental, obrigatório falar o máximo possível. Mas é tipo, qual é o impacto disto? O impacto disto é grande. Porque se depois nós não temos uma mãe com saúde mental em condições, nós não vamos ter um vínculo em condições e nós vamos ter uma criança que tem muito mais probabilidade de problemas cognitivos, problemas de desenvolvimento, autismo, depressão no futuro, problemas de doença mental grave. O vínculo materno é mesmo a base da saúde mental. Portanto, se isto não fica bem construído, os nossos adultos de futuro têm alto risco de muita coisa. Portanto... E isto tem muito impacto. E muito impacto económico, não é? Tudo gera à volta da economia. Claro. Isto tem muito impacto económico. Se nós apostássemos no máximo bem-estar, haveria muito menos doenças mentais, muito menos problemas. Portanto, normalmente gosta-se de falar da economia. Então, sim, apostem na saúde mental, porque isto faz diferença a nível da economia, sim. Não é? Mães que depois não ficam bem, mães que estão a ter que meter baixa constantemente, filhos que não ficam bem, filhos têm que ser acompanhados no psicólogo, uma série de coisas. Isto tudo porquê? Porque não houve condições para a criação de um vínculo mãe-filho saudável. Porque não houve saúde mental. Não houve saúde mental porquê? Por todas estas questões, não é? Porque a saúde mental não se vê, não é? Ao ser auscultado não há aqui, pois, não há sinais. Não é culpa da mãe. E não há sinais porque os médicos não estão formados para verificar a saúde mental da pessoa. Eu acho que os médicos, eles nem sabem como é que, por exemplo, acontece um parto normal, não é? Porque tu vais para uma faculdade de medicina e aquilo que está ensinado já é como é que funciona, o que é que é previsto ser aqui, sim. O que é previsto ser ali, o que é previsto não sei o quê. Dificilmente alguém te ensina como é que é um parto normal, como se entretanto agora... Olha, é uma coisa de outro mundo agora ter um parto normal, não é? Porque já nos habituámos todos, agora vamos todos induzir, agora não é preciso induzir, mas a mulher está em trabalho de parto. Olha, vamos acelerar um bocadinho com a ocitocina, vamos todos acelerar aqui o trabalho de parto, agora vamos todos não sei o quê, tipo, não, por acaso isto tem mecanismos próprios e biológicos, não é? Mas também há muita falta de conhecimento e de formação neste sentido.
né? Para as mulheres poderem fazer aquilo que sabem. Basicamente chegamos lá para que nos digam como é que havemos de fazer. Há muita coisa que eu espero mesmo que mude, sinceramente, mesmo, porque já estamos no século XXI, né? É previsto haver a humanidade evolui, o ser humano tem que evoluir, não pode ser, tem que evoluir para o bem-estar, senão, não sei, estamos presos aonde? Tu tens referências de países onde as coisas correm melhor? Consegues-nos dizer se há aqui algum mercado em que a saúde mental já é uma preocupação? Olha, para ser sincera, não te sei dizer. Estava a pensar nos países nórdicos, mas não sei, porque eles normalmente são muito bons em tudo. Nessa parte. Mas porque isto é um mal assim muito global. Eu quando fiz a minha formação de saúde mental no Instituto Terapeuta de Saúde Mental em Espanha, havia muitas mulheres da América do Sul que também têm uma realidade tremenda, não é? Havia muitas mulheres também da Europa, mas é por todo o mundo, sabes? É por todo o mundo. Eu acho, e por isso é que eu acho que isto tem que ser um esforço coletivo de visibilizar o que é que não acontece de bem, o que é que não está bem formatado, o que é isto da saúde mental, o impacto que pode ter em mãe, bebê e colocá-los mesmo no centro, que é onde eles devem estar. Por acaso, eu a semana passada ouvi uma notícia muito interessante que falava sobre a Dinamarca. E então parece até é estranho que lá as mães não têm o seguimento que têm cá, ou seja, aqui é uma vez por mês, vais ao médico, fazem as medições, fazem as perguntas todas. Lá não há essa preocupação e eles diziam que ou seja, aquilo flui e quanto mais preocupações houver até a parte médica, mais a própria grávida fica preocupada, mas é suposto, mas não é suposto. Enquanto que ali, como aquilo flui, elas vão para o parto e depois eles diziam que 70% das mães não quiseram a epidural. Uau! 70% lá na Dinamarca. E eu questiono porque eu sou a favor da epidural. Mas, ou seja, há ali certamente algum trabalho, como tu fazes, de saúde mental, que faz com que elas estejam o suficientemente capacitadas para conseguir lidar com o medo da dor, o medo da dor. E o que é que eles diziam mais? No entanto, há aqui uma coisa que é diferente daquilo que está a ser feito em vários países europeus, são aqueles que eu conheço, é que eles têm uma licença de maternidade de 11 meses. Pois. Ou Isso seja, faz toda a diferença. E eles mudaram aqui a lógica toda. Nós parece que temos aquele acompanhamento, poderia ser mais sério, mas que até acaba por ser bastante regular. Temos aqui medicações, não é? Com a epidural, mas depois estamos um bocado soltas, daqui a 3 meses voltas para o trabalho, enquanto que elas têm depois têm 11 meses para criar aquele vínculo com o bebê. Isso faz toda a diferença, não é? As mulheres a partir do 4º, 5º mês já têm que ir trabalhar, não é? Mesmo que queiram ficar em casa, se formos olhar agora para a realidade e para o panorama, e isto também influencia, não é? Da ansiedade que é, eu sei, por exemplo, eu assisto muitas vezes há um reel que passa muitas vezes que eu vejo das mães que têm que ficar em casa com os bebés até aos 3 anos, é verdade, né? Isso são os tais anos de ouro, né? Já se sabe que são os tais anos de ouro da formação da parte cerebral do bebê, mas depois é tipo, vamos olhar para a nossa realidade, né? Vamos olhar para a capacidade financeira que se calhar um casal tem para conseguir que a mamã consiga estar até 2 ou 3 anos em casa, não é? Então mas isto também mexe com as mães, porque as mães sabem até o que é o melhor, mas é impossível, ou têm que voltar ao trabalho porque estão a ser ameaçadas porque senão são despedidas, porque isto ainda acontece, ou então precisam mesmo deste rendimento porque não há capacidade depois para sustentar a família. Então isto está construído para cada vez mais os bebés ficarem para trás, e isto é uma coisa séria que nós temos que olhar. Os bebés não podem ficar para trás, não é? Há muita falta de apoio, muita falta de apoio. Faria toda a diferença. Imaginam que é uma licença maternidade de 2 anos, paga todos os meses, não é? A tranquilidade poderia ser. Então não é? Era um alívio para todos, mas temos muito que caminhar ainda, muito mesmo. Agora, queria perceber como é que as mães e os pais chegam até a ti. Sim, olha, normalmente chegam até mim via passa-palavra, de outros pais. Chegam até mim também
através das redes sociais, Sim. do Instagram, pronto, e através do nosso site da Escola Cristalina. Ok. Pronto, podem procurar por Escola Cristalina. Eu sou um dos membros da equipa com este trabalho especializado a mães e bebés. Também chegam até mim via escola. Nós agora... Sim, desculpa. Quer dizer que nós agora também na escola estamos a preparar, estamos em fase de preparação de encontros de mães, em que as mães possamos todas estar, porque eu também sou mãe, né? Possamos todas estar a falar sobre o que acontece connosco, não é? E eu acho que isto também é muito libertador, Claro. não é? Podemos todas sentir que estamos todas a passar o mesmo, Sim. porque às vezes as mães pensam é só comigo, sou eu que sou péssima mãe. Isolam-se. Sim, isolam só por vergonha, por medo, sim, ou porque há muitas mães que as coisas até correm bem, ou porque há muitas mães que as coisas não correm bem, mas fazem de conta que sim. Sim. Né? Então, sim, vamos lá falar da maternidade a sério, da realidade a sério. E tipo, não és a única a sentir-te uma péssima mãe, não és a única a desabar e a chorar dúvidas, porque não aguentas mais, né? São tudo coisas que nós passamos e vivenciamos e temos que nos visibilizar umas às outras, por assim dizer. Então também estamos a preparar aí coisinhas para as mamães na Escola Cristalina. O que estás a dizer está-me a relembrar aquela notícia da Dinamarca que achei também bastante interessante, é que a própria maternidade dava os contactos de quem estivesse ao redor e que tinha tido bebés naquele momento. E então fazia com que estas reuniões, estas partilhas acontecessem e ajudava imenso, ou seja, fazia com que, em vez de uma mãe ir ao médico porque o meu bebê não está a ganhar peso, tenho uma dúvida para isto ou aquilo, estes pais e mães acabavam por se encontrar, passavam pelas mesmas fases ao mesmo tempo. Isso. E achei também super interessante. Sim. Essa partilha. Nós somos indivíduos próprios, né? Temos a nossa individualidade enquanto mãe, enquanto pai, mas nós fazemos parte de um coletivo e este coletivo Exato. Tem as mesmas dores, né? As mães, nós temos todas as mesmas dores, os pais terão as mesmas dores também, né? Então, quanto mais nós conseguimos falar sobre isso, também mais limpamos estas dores. Claro. E temos este sentimento de pertença a este grande coletivo que não está para nos julgar. Nós já estamos demasiado fartas de sermos julgadas por tudo e por nada, e por nada e por tudo. Portanto, podemos só ser ouvidas e ajudarmos umas às outras. Sim, isto é profundamente libertador. Agora, queria saber, os médicos fazem de alguma maneira ponto com o teu serviço, com a tua prestação de apoio à saúde mental ou não? Como é que está a ser feito hoje em dia? Olha, lá está. Os casais e as mães que chegam até mim normalmente chegam até mim porque não encontram respostas no outro lado. Então chegam até mim à procura de respostas que não conseguem encontrar. Portanto, eu agradeço imenso se os médicos me puderem encaminhar mamães que estejam a precisar de ajuda, ou centros de saúde, por exemplo, que queiram ter algum projeto de saúde mental específico para mães, por exemplo, porque isto é mesmo urgente. Sim. E agora, queria que se tu pudesses falar de alguma transformação que tenhas assistido, ou seja, se calhar uma mãe que chegou, não sei, num grau de emoção muito grande e tu conseguiste acompanhar só para termos aqui um caso. Sim, olha, vou falar especificamente de uma mamã que teve mesmo a ver com o vínculo. E era uma mamã que às vezes nas sessões basicamente era grandes momentos só a chorar e a libertar stress e a libertar tristeza e a libertar culpa. Às vezes eu com simples frases do isso é normal, corriam-lhe as lágrimas porque ela pensava que não, né? Que ela que estava errada. Então sim, esta foi uma das mamãs que, por exemplo, ela não conseguia falar para o bebê. Ela olhava para o bebê e não conseguia falar para o bebê. Era-lhe mesmo difícil. Não sentia grande conexão. E ela até estava preocupada. Achava o pai tinha maior conexão com o bebê do que ela. E para ela estava a ser difícil até este sentimento de ser mãe, não se estar a conseguir conectar e estar o pai mais conectado do que ela. Então fomos fazer um trabalho com muita calma, primeiro para libertar toda esta ansiedade, depois para libertar toda esta culpa, e depois esses pequenos exercícios, né? E depois esta questão fundamental de nunca duvidar do amor dela, né? E de nunca duvidar que o bebê também sente o amor dela e de que o bebê está apaixonado por ela, na mesma, e que são tudo questões que passam. E hoje em dia eu tive a oportunidade de estar com ela a semana passada
abraça e fala com o bebê, abraça, beija e houve um vínculo que voltou a estar unido, sabes? E isso a mim dá muito prazer, né? Porque mãe e bebê é para estarem unidos. Então acho que é isto que me move, a ajudar as mamães, sabes? Porque ficam todos a ganhar. Claro. Então, olha, tenho esta... Muito bem. Agora, só para concluir, como é que as pessoas que estão ao redor de uma grávida podem ver sinais de alerta? Ou seja, como é que, sei lá, uma irmã, uma cunhada, uma mãe, já que o médico não se apercebe, quais são os sinais de alerta que podem dizer, olha, se calhar era bom ires falar com uma enfermeira especializada na saúde mental? O que é que onde é que nós podemos ver? Olha, antes dos sinais de alerta, se me permite, eu diria, bem, primeiro convém que não destruam também a saúde mental da mãe. Pronto, seria a primeira coisa a dizer. Ou seja, se virem uma mãe a chorar, não lhe digam para não chorar. Por exemplo, se uma mãe passou mal no parto, por favor não lhe digam pelo menos o teu bebê está bem. Então, antes de saberem ajudar, percebam primeiro o que é que vocês estão a fazer quando estão a dizer determinadas coisas e tentem não prejudicar. Isso é o mais importante. Levem comida à mãe, por favor. Não vão lá para casa pendurar-se. Vão-lhe arrumar a roupa, por favor. Vão-lhe arrumar a casa. Não a critiquem. Não digam, por favor, que parece que continua grávida. Sei lá, estou-me a lembrar de pequenas coisas, porque isto são coisas que numa fase de alta vulnerabilidade da mulher, tu estás a ouvir isto de uma mãe, ou de um pai, ou de uma amiga, ou de uma irmã, ou de uma tia, ou de quem quer que seja. Isto é muito duro. Não lhe digam, por favor, que o leite é fraco, se o bebê ficar a chorar depois de mamar. Isto é que destrói a saúde mental. E relembrar que muitas vezes até são as pessoas que estão próximas que também não ajudam a cuidar desta saúde mental com estas pequenas frases que têm um grande e um tremendo impacto. Porque faz doer, não é? A mulher está a querer sentir-se confiante e de repente sente-se abalada. Aquela vozinha, não é? Depois sente-se abalada em tudo. Então, posto isto, não dando cabo da saúde mental da mãe, sinais que podem estar a chamar a atenção. Sim, ela ter dificuldade em estar com o bebê, ela não estabelecer contacto com o bebê, ela nunca estabelecer contacto visual até com o bebê, por exemplo, na amamentação, estar completamente... Nunca estar a olhar para o bebê. O nunca estar a olhar para o bebê é um grande sinal de que alguma coisa se pode estar a passar. Os momentos de tristeza são normais, não é? Mas se for uma mãe que está completamente incapaz de ter momentos de alegria com o seu bebê durante o dia, é de observar também, é de ter atenção, porque nós podemos ter os momentos de tristeza, mas às vezes agarramos no bebê, abraçamos. Se não há nenhum momento de alegria ou que se veja a mulher a sorrir ou feliz, é de estar muito atento também. Posso falar das insónias, mas as insónias, lá está, isso com um bebê pequeno ninguém dorme bem, não é? Portanto, a tristeza, estas duas sim, a tristeza constante, é? Até de um fácil de uma mulher que está profundamente triste, e podemos passar por isso, mas ter alegria, mas que está profundamente triste e sempre a chorar, que não consegue falar com o seu bebê, não consegue olhar, pode ter dificuldade até em dizer o meu filho ou o meu bebê, estás a ver, estar a falar o bebê ou nunca dizer o nome, há ali qualquer coisa que está distante e que precisa de ser olhada, não só pela parte da possível depressão, mas também pela parte do vínculo. Ok, muito bem. Obrigada pelo esclarecimento. Eu estou a ver que trouxeste um livro, estou curiosa. Podes explicar a escolha do livro já agora? Olha, então eu trouxe aqui o Bebé é um Mamífero. Este até está na versão espanhola do Michel Audin, que é um médico francês, e foi ele que disse aquela frase que diz tudo, não é? Para mudar o mundo temos que mudar a maneira de vir ao mundo, não é? A maneira de nascer. Sim. Portanto, o Bebé é um Mamífero, é este o nome do livro. E eu acho que é lembrarmos muito disto, da nossa natureza, também enquanto mulheres, enquanto mães, da nossa natureza. Não só o bebé é um mamífero, e quando nós percebemos o que é ser um mamífero, e em relação a nós também, há qualquer coisa que muda e que nos torna mais humanos, não é? Não é previsto nós vivermos todas estas fases mecanizadas, é previsto vivemos estas fases o
o mais conectados à nossa natureza humana, né? Então, basicamente é dizer que somos uns animais. Sim, somos uns animais, mas somos os animais evoluídos, bolas. Em que não, lá está, não podemos estar a pensar que o magnífico é sobrevivermos, porque não estamos na selva. Então, é isto, é lembrarmos todos que o bebê é um mamífero e que a mãe é um ser humano, que o pai é realmente o grande protetor e falámos pouco do pai, talvez para uma próxima oportunidade, do pai enquanto grande protetor, e se olharmos para a natureza, não é? Do macho que protege a família e as crias e tudo mais. Então, se todos nós nos lembrarmos que somos mamíferos e olharmos para o que acontece à natureza e transpusermos isso para a nossa realidade, se calhar compreendemos muitas coisas que até agora ainda não compreendemos. Muito bem. Olha, obrigada, Susana, foi um prazer. Obrigada pela partilha. Aprendemos imenso. Eu não tinha ideia desta questão de saúde mental, porque a verdade é que se fala ainda muito pouco. Foi um prazer e já sabem, nós na descrição do podcast vamos então colocar a página de Instagram da Susana, nomeadamente também sobre o site, sobre a Escola Cristalina. Isso. E já sabem, para a semana a mais. Obrigada, tchau. Obrigada. Obrigada, Susana.